Que há daquele espaço que parece vazio e silencioso? Seria um simples deserto cósmico ou um oceano de segredos esperando para ser descobertos? Quando pensamos no espaço, muitas vezes o imaginamos como um lugar inóspito, frio e desolador. No entanto, o espaço interestelar é um ambiente cheio de surpresas. Você sabia que na imensidão do cosmos existem melodias que ressoam nas ondas eletromagnéticas? Essas canções cósmicas são ecos de eventos distantes e misteriosos, como uma linguagem desconhecida que nos convida a ouvir. Mas o que realmente estão nos dizendo? As estruturas no espaço são igualmente fascinantes. Filamentos colossais conectam galáxias, como se fossem fios invisíveis que tecem um tapete cósmico. Como é possível que essas imensas redes se mantenham unidas em um vazio tão vasto? Que força as sustenta e as guia? Cada descoberta nos leva a mais perguntas, revelando a complexidade do universo. Outro enigma que nos intriga são os raios cósmicos. Essas partículas de altíssima energia que parecem atravessar o espaço sem uma origem clara. De onde vêm? Que fenômenos cósmicos os geram? Essas interrogações nos levam a explorar os limites de nossa compreensão e a questionar o que sabemos sobre o universo. E se falamos de mistérios, não podemos esquecer os vazios cósmicos, essas enormes zonas do espaço onde as galáxias parecem escassear. O que aconteceu nesses lugares? São vestígios de eventos catastróficos ou parte de um processo natural ainda desconhecido? A ciência busca respostas, mas essas regiões continuam desafiando nossas teorias. As nuvens moleculares são outro dos enigmas do espaço. Em seu interior, gestam-se novas estrelas, mas seu comportamento é difícil de decifrar. Que processos ocorrem dentro dessas gigantescas nuvens de gás? Como influenciam a formação de estrelas e planetas? Cada nova investigação nos aproxima da essência do cosmos, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A matéria escura é um dos maiores quebra-cabeças da astronomia. Em certas regiões do espaço, a luz parece apagar-se misteriosamente. O que está acontecendo nesses lugares? Estamos diante da presença de algo que não podemos ver, mas que influencia a estrutura do universo. A busca pela matéria escura é uma corrida que nos leva a explorar o desconhecido. E assim, nos aventuramos em uma jornada através dos mistérios do espaço interestelar, onde cada resposta gera novas perguntas. A radiação difusa, os buracos frios, a poeira interestelar e as regiões H2 são apenas alguns dos fenômenos que nos convidam a continuar explorando. Cada um deles é uma pista, um fragmento de um quebra-cabeça que ainda não conseguimos completar. No final do dia, o espaço interestelar nos confronta com uma pergunta fundamental. É simplesmente um vazio, ou é um oceano vivo repleto de forças e mistérios que ainda não compreendemos? A resposta pode mudar nossa percepção do universo e do nosso lugar nele. Com cada nova descoberta, a fascinação pelo desconhecido se renova, impulsionando-nos a continuar olhando para as estrelas, buscando respostas onde antes havia apenas interrogações. Alguma vez você já sentiu que o universo tem sua própria música? Um som que, embora não possamos ouvi-lo com nossos ouvidos, ressoa na vastidão do espaço. Nas profundezas do cosmos, ondas eletromagnéticas foram captadas que, ao serem convertidas em som, nos revelam melodias cósmicas que parecem contar histórias de sua origem. Mas, de onde vêm essas canções do universo? Há décadas, os cientistas têm utilizado radiotelescópios para detectar essas ondas que viajam pelo espaço interestelar. Essas ondas são emitidas por diversas fontes, como estrelas, galáxias e até mesmo os misteriosos buracos negros. Ao converter essas ondas em som, obtemos uma sinfonia que abrange desde o suave murmúrio das estrelas nascentes até o rugido das explosões de supernovas. Não é incrível pensar que o espaço tem seu próprio repertório musical? Uma das melodias mais intrigantes vem dos pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem radiação em intervalos regulares. Se pudéssemos ouvir sua canção, ouviríamos um ritmo constante, quase como um batimento cósmico. Mas o que esses sons nos dizem sobre a natureza do universo? Poderiam de alguma forma ser uma forma de comunicação entre as galáxias? À medida que exploramos mais a fundo, descobrimos que nem todos os sons são harmoniosos. Alguns deles são quase distorcidos, como se o universo estivesse experimentando uma série de tensões e liberações. Isso nos leva a perguntar: o espaço tem emoções? Embora isso soe poético, o estudo das ondas eletromagnéticas levou os cientistas a entender melhor os fenômenos físicos que ocorrem no cosmos.
Uma das perguntas mais fascinantes é: como se formam essas canções? As interações entre partículas, campos magnéticos e a gravidade geram essas ondas. Imagine um gigantesco oceano cósmico, onde as ondas não são de água, mas de energia. Quais outras melodias poderiam estar ocultas nas partes mais remotas do universo, esperando para serem descobertas? Através da história, a música tem sido uma forma de conectar as pessoas, de contar histórias e transmitir emoções. Poderia ser que o universo, ao emitir essas ondas, esteja tentando se comunicar conosco? Talvez, ao ouvir atentamente, possamos decifrar uma mensagem antiga que nos revele os segredos do cosmos. Os cientistas também encontraram correlações entre as frequências dessas ondas e eventos cósmicos. Por exemplo, as explosões de supernovas podem produzir sons que ressoam por milhares de anos. Que história nos contariam se pudéssemos captar o eco de uma supernova que ocorreu há milhões de anos? Que mistérios sobre a criação e destruição do universo poderíamos desvendar? A música do espaço também nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Se o cosmos tem sua própria trilha sonora, como nos encaixamos nós, os humanos, nessa imensa sinfonia? Somos simplesmente ouvintes passivos. Ou podemos, de alguma forma, contribuir para essa melodia? Algumas culturas interpretaram o som do universo como uma manifestação do divino. É possível que essas ondas nos conectem com algo maior do que nós mesmos? Talvez, ao ouvir essa música cósmica, possamos encontrar um sentido de pertencimento na imensidão do espaço. Não podemos esquecer que a tecnologia avançou de tal maneira que agora podemos converter essas ondas em sons que podemos entender. Os cientistas criaram instrumentos que traduzem as frequências do espaço em melodias que evocam emoções. Ao ouvir essas composições, sentimos uma conexão profunda com o universo. Não é emocionante pensar que, de alguma forma, estamos em sintonia com as estrelas? A música do cosmos não é apenas um fenômeno científico, também é uma arte. Artistas de diversas disciplinas se inspiraram nesses sons para criar obras que refletem a beleza e o mistério do universo. O que aconteceria se cada um de nós pudesse compor sua própria peça musical, inspirada nas ondas do espaço? Enquanto continuamos a investigar e entender mais sobre essas melodias cósmicas, surge uma pergunta fundamental. Que outros segredos o universo esconde em suas profundezas? Que novas canções descobriremos no futuro? Cada nova descoberta nos convida a ouvir com mais atenção, a abrir nossos corações e mentes para a imensidão que nos rodeia. A jornada através da música do espaço é apenas o começo. Cada nota, cada harmonia, nos empurra a explorar além do conhecido. Você consegue imaginar um futuro onde possamos não apenas ouvir, mas também sentir a música do universo em nossa pele? À medida que continuamos nossa exploração do espaço interestelar, lembremos que cada som é um convite para descobrir mais sobre o cosmos e sobre nós mesmos. A música do espaço é um lembrete de que, na vastidão do universo, sempre há algo novo para aprender, algo novo para ouvir. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Os filamentos cósmicos são uma das estruturas mais fascinantes e misteriosas do universo. Mas, o que são exatamente? Imagine uma teia de aranha gigante se estendendo pelo espaço, conectando galáxias entre si. Essas imensas fibras de matéria escura e gás criam uma rede cósmica que parece orquestrar a dança das galáxias. Mas, como se formam esses filamentos? E por que são tão importantes para entender a estrutura do cosmos? A maioria de nós já ouviu falar das galáxias, esses enormes conglomerados de estrelas, gás e poeira. Mas, você sabia que as galáxias não estão distribuídas ao acaso no universo? Em vez disso, estão organizadas em padrões surpreendentes que nos revelam muito sobre a história do cosmos. Os filamentos cósmicos são a chave para entender essa organização. Fazem parte do que é conhecido como a rede cósmica, onde a gravidade desempenha um papel fundamental. Mas, o que há por trás dessa força que conecta tudo? A gravidade, essa força que sentimos no nosso dia a dia, age de maneira diferente em escalas cósmicas. Quando as galáxias se movem através dessas fibras, atraem-se mutuamente, formando aglomerados e superaglomerados. Mas de onde vem a matéria que compõe esses filamentos? A resposta é intrigante. Acredita-se que a matéria escura, essa substância invisível que não podemos ver, é a que fornece a estrutura necessária para que esses filamentos se formem.
À medida que os astrônomos estudam mais a fundo essas estruturas, percebem que os filamentos também estão repletos de gás quente. Esse gás pode ser crucial para a formação de novas estrelas. Mas como isso se traduz no ciclo de vida das galáxias? Quando o gás frio dos filamentos esfria o suficiente, pode colapsar e formar novas estrelas, contribuindo assim para a evolução das galáxias. Não é fascinante pensar que esses fios invisíveis são como as artérias do universo, levando o material necessário para a criação de novas estrelas? No entanto, há algo ainda mais intrigante. Nem todos os filamentos são iguais. Alguns são mais densos e outros mais finos, o que afeta a forma como as galáxias se agrupam e se movem. Você imagina que cada filamento tem sua própria personalidade? Algumas galáxias parecem preferir certos filamentos, enquanto outras parecem ignorar completamente sua existência. Esse comportamento peculiar levanta questões sobre como as galáxias interagem entre si e como são afetadas por seu ambiente. Ao observar essas estruturas com telescópios avançados, os cientistas descobriram que os filamentos cósmicos podem conter mais do que parece à primeira vista. Além do gás e da matéria escura, também podem abrigar uma variedade surpreendente de elementos químicos. Esses componentes são vitais para a formação de estrelas e planetas. Mas, até que ponto os cientistas conhecem a composição exata desses filamentos? A verdade é que ainda há muito a descobrir. À medida que aprofundamos o estudo dos filamentos, também surgem perguntas sobre sua origem. Como se formaram essas estruturas no vasto vazio do espaço? Teoriza-se que, após o Big Bang, o universo era um lugar extremamente quente e denso. À medida que se expandiu e esfriou, a matéria começou a se agrupar, dando origem a esses filamentos. Mas, essa é a única forma como poderiam ter se formado? Os cientistas continuam explorando diferentes teorias. Outro aspecto intrigante dos filamentos cósmicos é seu papel na formação de buracos negros supermassivos. À medida que o gás e a matéria se concentram nessas fibras, podem criar condições que dão origem a essas entidades enigmáticas. Mas, o que isso significa para a nossa compreensão da gravidade e da evolução cósmica? A relação entre os filamentos e os buracos negros pode ser uma chave para desvendar os segredos do universo. E não podemos esquecer o impacto que a existência de filamentos tem na jornada das galáxias. Alguns estudos sugerem que as galáxias podem navegar ao longo desses filamentos, o que poderia explicar suas trajetórias no espaço. É possível que esses fios de matéria escura atuem como caminhos cósmicos, guiando as galáxias ao longo de suas trajetórias pelo universo. Em um universo tão vasto e misterioso, os filamentos cósmicos são uma das muitas maravilhas que ainda estamos tentando compreender. À medida que a tecnologia avança e os telescópios se tornam mais poderosos, a exploração dessas estruturas se intensificará. Que descobertas nos aguardam no futuro? É possível que os próximos anos nos revelem segredos que hoje nem imaginamos. A curiosidade humana nos levou a explorar os confins do espaço. E os filamentos cósmicos são um lembrete de que há muito mais a descobrir. Cada nova informação que obtemos nos aproxima um passo mais de desvendar o misterioso tecido do universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás dessas luzes cintilantes existem fios invisíveis que conectam tudo e que a jornada para compreendê-los apenas começou. Você se atreve a continuar explorando? Que faz com que algumas partículas sejam capazes de atravessar o vasto oceano do espaço interestelar a velocidades inimagináveis? Essa é a pergunta que nos leva a explorar o enigma dos raios cósmicos. Essas misteriosas partículas de alta energia que parecem vir de lugares distantes, mas cuja origem continua sendo um quebra-cabeça para os cientistas. De onde realmente provém? Que processos cósmicos os geram e os impulsionam em nossa direção? Os raios cósmicos são, em essência, partículas subatômicas que viajam a velocidades próximas à da luz e podem ser prótons, elétrons ou até mesmo núcleos atômicos. Sua descoberta foi fundamental para nossa compreensão do universo. Mas o fato de que alguns deles possuem energias que desafiam nossa compreensão atual se torna um verdadeiro desafio. Por que são tão poderosos? Que forças cósmicas estão em jogo? Ao olhar para cima, muitos de nós nos perguntamos se há algo além do que vemos. Os raios cósmicos são uma dessas coisas invisíveis que nos cercam, mas que não podemos perceber a olho nu. Sempre que uma partícula de alta energia colide com a atmosfera da Terra, ocorre uma cascata de outras partículas que pode ser detectada por nossos instrumentos. No entanto, o mistério persiste.
Que eventos catastróficos ou fenômenos astronômicos poderiam estar gerando essas explosões de energia? Uma das teorias mais intrigantes sugere que os raios cósmicos podem provir de supernovas, essas explosões titânicas que marcam a morte de estrelas massivas. Mas esta é a única fonte possível? Outras hipóteses apontam para buracos negros e núcleos de galáxias ativas. Que segredos escondem esses objetos cósmicos que poderiam estar acelerando partículas a velocidades tão impressionantes? Alguns cientistas sugeriram que os raios cósmicos também podem se originar em regiões de formação estelar, onde as forças gravitacionais são tão intensas que poderiam estar acelerando essas partículas. Mas como podemos ter certeza? A resposta não é simples, e é um lembrete de que ainda há muito a descobrir no universo. Quantos mais mistérios nos aguardam na imensidão do espaço, além de sua origem? Os raios cósmicos também levantam uma série de perguntas sobre seus efeitos em nosso planeta. São perigosos para nós? Apesar de a atmosfera e o campo magnético da Terra nos protegerem em grande parte, alguns cientistas acreditam que os raios cósmicos podem ter um impacto no clima e na biologia do nosso planeta. Como essas partículas que viajam de tão longe poderiam influenciar nossa vida cotidiana? A detecção e estudo dos raios cósmicos levou ao desenvolvimento de tecnologia avançada. Telescópios e detectores foram projetados para captar esses eventos, mas a tarefa não é fácil. Que desafios enfrentam os cientistas ao tentar rastrear o caminho dessas partículas em sua jornada do espaço até a Terra? A resposta a essa pergunta nos mostra quão complexo é o universo e como cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar seus segredos. À medida que nos aprofundamos no estudo dos raios cósmicos, percebemos que a ciência está constantemente evoluindo, novas teorias emergem e os antigos conceitos são desafiados. Estamos preparados para questionar o que sabemos sobre o universo? A história da pesquisa sobre os raios cósmicos é um testemunho da curiosidade humana e de nosso desejo incessante de compreender o desconhecido. A natureza dos raios cósmicos também abre a porta a um debate filosófico. Se essas partículas provêm de eventos catastróficos no cosmos, o que isso significa para nossa compreensão da vida e do universo? Estamos conectados de alguma forma com esses eventos distantes? A ideia de que somos feitos de poeira de estrelas ressoa com força, e os raios cósmicos são um lembrete tangível de nossa conexão com o vasto universo. Enquanto continuamos explorando os mistérios dos raios cósmicos, nos deparamos com mais perguntas do que respostas. Quanto tempo levará para desvendar todos os segredos que ainda permanecem ocultos no cosmos? A ciência é uma jornada, não um destino, e cada descoberta nos impulsiona a continuar investigando. A busca por respostas sobre os raios cósmicos é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior que abrange o espaço interestelar. Eventos como o colapso de estrelas, explosões de supernovas e outros processos cósmicos nos lembram que o universo está em constante mudança. Que novos fenômenos nos aguardam no horizonte? A ciência está na fronteira do desconhecido, sempre em busca de novos horizontes e explorações. A história dos raios cósmicos é uma prova de que há muito mais a descobrir e que o espaço interestelar está cheio de surpresas. Quando olhamos para o céu, não vemos apenas estrelas, mas um vasto campo de mistérios que nos chamam a explorá-los. Os raios cósmicos são apenas uma das muitas perguntas que nos fazem refletir sobre nosso lugar no universo. Você está pronto para nos acompanhar nesta busca por respostas? A aventura apenas começa. As vastas extensões do universo estão salpicadas de mistérios, e um dos maiores enigmas que enfrentamos são os vazios cósmicos. Mas, o que são exatamente esses vazios e por que deveriam nos importar? São regiões do espaço onde a quantidade de matéria é surpreendentemente baixa, áreas nas quais se podem encontrar enormes distâncias sem a presença de galáxias, estrelas ou qualquer tipo de matéria visível. Mas, por que existem esses misteriosos buracos no tecido do cosmos? Imagine uma enorme tela estelar onde, em vez de estar coberta de pontos brilhantes, há amplas zonas que parecem vazias. Como é possível que em um universo cheio de galáxias, possamos encontrar áreas tão desprovidas de matéria? A resposta não é simples. Alguns cientistas sugerem que esses vazios se formam devido à gravidade, que atua como um escultor cósmico, moldando a distribuição da matéria no universo. Mas como uma força tão poderosa pode criar espaços tão grandes e vazios? Uma teoria intrigante propõe que esses vazios se desenvolvem à medida que o universo se expande. Com o tempo, as galáxias se afastam umas das outras.
e nesse processo geram espaços onde a matéria não se acumula. No entanto, essa explicação não resolve todas as perguntas. E quanto aos vazios que parecem ser maiores do que a física atual pode explicar? Alguns deles são tão vastos que, se os comparássemos com nossa Via Láctea, poderíamos encaixá-la várias vezes em seu interior e ainda restariam enormes espaços vazios. A existência desses vazios cósmicos nos leva a questionar sobre a própria estrutura do universo. Poderia ser que o cosmos esteja organizado de uma maneira que ainda não entendemos completamente? Há quem sugira que esses grandes buracos poderiam ser o resultado de antigas interações entre galáxias, como se fossem cicatrizes na pele do universo, marcadas por colisões e fusões de galáxias em um passado distante. Mas o que aconteceu nesses momentos? Que tipo de eventos cósmicos criaram esses vazios? A observação dos vazios cósmicos também nos traz pistas fascinantes sobre a matéria escura. Essa estranha substância, que não emite luz e que só pode ser detectada através de sua influência gravitacional, poderia estar desempenhando um papel crucial na formação desses espaços vazios. Poderia ser que a matéria escura atue como um agente de separação, empurrando as galáxias mais para fora, deixando esses enormes vazios no centro. A pesquisa continua, mas o que é indiscutível é que esses vazios desafiam nossa compreensão atual do universo. Alguns pesquisadores começaram a explorar a ideia de que esses vazios poderiam ser janelas para outros aspectos do cosmos que ainda não descobrimos. O que há além desses vastos espaços vazios? Poderiam ser portais para dimensões desconhecidas? Enquanto nos aprofundamos no estudo desses mistérios, cada nova descoberta abre a porta a mais perguntas que aguardam respostas. A exploração dos vazios cósmicos também nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Se o universo está cheio dessas enormes áreas vazias, o que isso significa para nós? Como seres humanos, somos feitos das mesmas estrelas que parecem brilhar no céu noturno. Mas em um universo onde a matéria está tão desigualmente distribuída, qual é o nosso lugar? Estamos sozinhos nesse vasto oceano de vazio? O estudo desses vazios também levanta uma pergunta mais profunda. O universo é realmente um lugar caótico e desordenado, ou há uma ordem subjacente que ainda não conseguimos desvendar? Ao observar a maneira como os vazios e as galáxias estão distribuídos, torna-se evidente que existem padrões que podem ser reveladores. Estamos prestes a descobrir uma nova lei da física que explique não apenas a existência desses vazios, mas também o comportamento da matéria no universo. O mistério dos vazios cósmicos não é apenas sobre o que falta, mas também sobre o que poderia estar lá. Cada vazio é uma oportunidade para investigar o desconhecido, para nos perguntarmos que forças estão em jogo no universo e como interagem. Poderia ser que nesses espaços vazios resida um tipo de energia ou matéria que ainda não descobrimos? Enquanto os astrônomos continuam sua busca por respostas, a curiosidade humana não para. A ciência avança, mas também nossas perguntas. Cada nova descoberta nos leva a refletir sobre o vasto cosmos que nos rodeia e sobre o que significa ser parte dele. Que outros mistérios se escondem nesses vazios cósmicos que ainda não conseguimos compreender? Em resumo, os vazios cósmicos são mais do que simples espaços vazios. São um lembrete de que o universo está cheio de segredos. À medida que continuamos explorando, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar neste vasto e enigmático cosmos. As perguntas persistem, e cada resposta parece apenas abrir a porta a novas interrogações. Assim, enquanto contemplamos o céu estrelado, lembremos que nesses vazios ainda há um universo cheio de possibilidades esperando para ser descoberto. As nuvens moleculares são verdadeiros gigantes no vasto cosmos, mas o que são exatamente? Essas enormes formações de gás e poeira são o berço das estrelas. No entanto, apesar de sua importância na criação de novos sóis, seu comportamento continua sendo um enigma para os astrônomos. Por que são tão irregulares em sua composição e estrutura? As nuvens moleculares são como um labirinto cósmico que esconde segredos sobre como as estrelas se formam e, em última análise, os sistemas planetários. Você sabia que algumas dessas nuvens podem ser mais de 10 vezes maiores que nossa galáxia? Imagine isso. Um espaço tão extenso que à primeira vista pode parecer vazio, mas em seu interior, o caos está em plena atividade. As turbulências de gás e poeira criam condições perfeitas para o nascimento de novas estrelas, mas como é possível que algo tão caótico possa dar vida a algo tão brilhante? A natureza parece ter seu próprio senso de organização em meio à beleza desordenada dessas nuvens.
E aqui surge uma pergunta intrigante. O que inicia o processo de formação estelar dentro dessas nuvens? A resposta não é simples. Os cientistas teorizam que ondas de choque provenientes de supernovas ou a colisão de nuvens podem desencadear o colapso dessas nuvens moleculares, mas ainda não há uma resposta definitiva. Poderia ser que no coração desses gigantes gasosos exista uma força desconhecida que ainda não conseguimos identificar? Um aspecto fascinante das nuvens moleculares é sua temperatura. Muitas vezes, elas estão a temperaturas extremamente baixas, perto do zero absoluto. Mas, como é possível que um lugar tão frio possa ser o lar da formação de estrelas? Isso desafia nossa intuição. A baixa temperatura permite que o gás se condense e se agrupe, criando as condições necessárias para que a gravidade faça seu trabalho. No entanto, que papel desempenham as interações químicas nesse processo? As nuvens moleculares são compostas em sua maioria de hidrogênio, mas também contêm uma mistura de outros elementos e compostos. Você sabia que em seu interior foram encontradas moléculas complexas como açúcar e álcool? Isso levanta questões sobre a origem da vida em outros planetas. Se esses compostos podem se formar no espaço, isso significa que a vida no universo poderia ser mais comum do que pensamos. À medida que as nuvens moleculares colapsam e formam estrelas, fenômenos realmente surpreendentes ocorrem. Quantas vezes você já ouviu falar sobre as estrelas cadentes? Estas são, na verdade, fragmentos de material dessas nuvens que se condensaram para formar estrelas ou planetas. Mas, o que acontece com aqueles fragmentos que não conseguem se tornar estrelas? Eles se transformam em algo mais ou simplesmente se dissipam na imensidão do espaço? Outro aspecto curioso é a vida útil dessas nuvens. Algumas podem durar milhões de anos, enquanto outras parecem desaparecer em um piscar de olhos. Que fatores influenciam essa efemeridade? A resposta pode estar na interação com outras estruturas cósmicas, como as ondas de choque de supernovas próximas, que podem fazer com que uma nuvem colapse ou se disperse. Mas não se trata apenas de formação de estrelas. As nuvens moleculares também são o lar de fenômenos misteriosos. Existem indícios de que algumas delas podem abrigar buracos negros em seu interior. Como é possível que uma nuvem molecular tenha em seu interior um objeto tão denso e enigmático? Essa pergunta tem deixado os cientistas perplexos e abriu novas vias de investigação sobre a natureza dessas formações. A observação dessas nuvens também foi revolucionada pela tecnologia. Com a chegada de telescópios mais avançados, conseguimos ver além do que nossos olhos podem captar. Mas, o que mais essas nuvens nos revelarão no futuro? À medida que continuamos explorando o espaço, é possível que descubramos novos segredos sobre sua composição e seus comportamentos misteriosos. À medida que nos aprofundamos no estudo das nuvens moleculares, também enfrentamos a questão de sua distribuição no universo. Elas são iguais em todos os lugares ou existem padrões que ainda não descobrimos? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão sobre a formação de galáxias e a evolução do próprio universo. As nuvens moleculares representam uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Elas são o lugar onde a matéria se transforma em luz, onde o caos se torna ordem e onde se formam os mundos que podem abrigar vida. Mas, poderemos algum dia entender completamente sua natureza? A busca por respostas continua, e cada descoberta levanta novas perguntas. Em resumo, as nuvens moleculares são um mistério fascinante que continua desafiando nossa compreensão do cosmos. Desde seu papel na formação de estrelas até a possibilidade de abrigar compostos químicos fundamentais para a vida. Elas nos lembram que o universo está cheio de surpresas e que há muito mais a descobrir na vastidão do espaço. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. Você está pronto para continuar desvendando os mistérios do universo? O que se esconde nos cantos mais escuros do universo? À medida que observamos o vasto espaço, há lugares onde a luz parece desaparecer, regiões onde a visibilidade se torna um desafio. Assim surgem as perguntas. Por que existem essas áreas sombrias? O que é realmente a matéria interestelar escura? A matéria interestelar escura é um enigma que intriga os astrônomos há décadas. Imagine um espaço onde a luz, em vez de inundar tudo ao seu redor, se apaga misteriosamente. Mas como é possível que algo possa devorar a luz? Os cientistas acreditam que essa matéria, embora não possa ser vista diretamente,
exerce uma influência gravitacional significativa na matéria visível que nos rodeia. Mas e se eu te dissesse que não sabemos exatamente o que é? Algumas teorias sugerem que poderia ser composta por partículas que ainda não descobrimos. Mas por que é tão difícil de detectar? A resposta reside em sua natureza escorregadia. Diferente dos planetas, estrelas e galáxias que brilham com luz própria, a matéria interestelar escura não emite, absorve nem reflete luz. Isso a torna um verdadeiro fantasma no cosmos. Agora, como sabemos que existe? Através de seus efeitos. As galáxias giram em torno do que parecem ser pontos vazios no espaço. Se a matéria visível fosse a única responsável pela gravidade, as galáxias se desintegrariam. No entanto, elas permanecem unidas, o que sugere que há algo mais, algo invisível, que lhes confere estabilidade. Mas quanto desse material escuro há realmente? As estimativas sugerem que poderia representar cerca de 85% de toda a matéria do universo. Mas ainda há mais. À medida que avançamos em nossa busca por respostas, nos deparamos com outro mistério. Por que a matéria interestelar escura parece estar distribuída de maneira tão irregular? Algumas regiões do espaço têm grandes concentrações dessa matéria, enquanto outras parecem estar quase vazias. O que determina essa distribuição? A resposta pode estar relacionada à história do próprio universo, desde o Big Bang até a formação das primeiras galáxias. Enquanto isso, os cientistas continuam buscando formas de estudar essa matéria. Experimentos em laboratórios de alta energia e observações astronômicas são apenas algumas das ferramentas que estão utilizando. Mas será que a tecnologia atual é insuficiente para desvendar esse mistério? Talvez o futuro da física nos reserve surpresas que ainda não podemos imaginar. Mas por que deveríamos nos importar com a matéria interestelar escura? A resposta é simples. Entendê-la pode ser a chave para compreender a estrutura e evolução do universo. Pode até nos ajudar a desvendar os segredos da energia escura, essa outra força misteriosa que parece acelerar a expansão do cosmos. À medida que nos aprofundamos nesses enigmas, um mundo de possibilidades se abre. E aqui surge uma nova pergunta: como a matéria interestelar escura se relaciona com a vida na Terra? Embora possa parecer distante, a forma como o universo se organiza e evolui pode ter implicações profundas para o nosso próprio planeta. A matéria e a energia que nos cercam estão entrelaçadas com o tecido do cosmos. À medida que continuamos explorando, percebemos que cada mistério resolvido pode levar a novas perguntas. A matéria interestelar escura é apenas uma peça do quebra-cabeça cósmico. Quantas mais nos restam descobrir? Cada estrela, cada galáxia e cada canto do universo guarda segredos que, com o tempo, podem mudar nossa compreensão da realidade. À medida que refletimos sobre a matéria interestelar escura, também enfrentamos a humildade do nosso próprio conhecimento. A ciência avança, mas sempre há mais a aprender. As perguntas que fazemos hoje podem não ter respostas definitivas, mas são essas mesmas perguntas que nos impulsionam a continuar explorando o vasto universo. Nesta jornada cósmica, a matéria interestelar escura nos lembra que, embora possamos ver apenas uma fração do que há lá fora, o universo está cheio de surpresas e mistérios esperando para serem revelados. Que outros segredos o espaço guarda? Que descobertas ainda nos aguardam no horizonte? A busca por respostas continua, e cada observação nos aproxima um passo mais da verdade. Assim, enquanto contemplamos as maravilhas do cosmos, lembremos que cada pergunta sem resposta é um convite a continuar explorando. A matéria interestelar escura é apenas uma parte de uma história muito maior, e juntos seguimos buscando as peças que nos ajudarão a entender o universo em sua totalidade. A radiação difusa, um fenômeno fascinante e desconcertante, nos convida a questionar a essência mesma do universo que nos rodeia. Você já se perguntou por que, em meio à escuridão do espaço, há uma luz tênue que parece brilhar sem uma origem aparente? Essa luz, que se estende por vastas áreas do cosmos, se apresenta como um sussurro cósmico que nos fala do desconhecido. De onde provém essa radiação? Apesar de termos explorado inúmeras regiões do espaço, a fonte dessa luz continua sendo um mistério. Alguns cientistas sugerem que pode ser o resultado da radiação de fundo, um eco do Big Bang que ainda ressoa em nosso universo. Mas será essa a única explicação possível? Existem teorias que apontam para processos desconhecidos que poderiam estar gerando essa luminosidade difusa, sugerindo que o universo tem segredos que ainda não deciframos. O fenômeno se torna ainda mais intrigante ao considerar sua distribuição.
Por que certas áreas do espaço parecem estar banhadas nessa luz tênue, enquanto outras permanecem em escuridão quase absoluta? Essa pergunta levou astrofísicos a investigar a estrutura do cosmos, buscando padrões que poderiam revelar a natureza da radiação difusa. A resposta pode estar relacionada à distribuição de matéria no universo, mas ainda há muito a descobrir. Imagine que você está observando o céu noturno. A maioria das estrelas que vê são brilhantes e bem definidas. No entanto, a radiação difusa se apresenta como um véu sutil que recobre o fundo. Seria um lembrete de que há mais além do que nossos olhos podem perceber? Essa luz tênue também nos convida a refletir sobre a natureza da própria luz. É possível que exista uma forma de luz que não se rege pelas mesmas regras que conhecemos? Algumas teorias sugerem que essa radiação poderia ser o resultado da interação entre a luz das estrelas e o gás e poeira que habitam entre elas. Esse processo de dispersão pode criar um efeito visual que transforma a luz estelar em um brilho suave e uniforme. Mas o que acontece quando a luz encontra os misteriosos vazios do espaço? Ela se apaga, se transforma ou simplesmente se oculta de nossa vista. À medida que os astrônomos continuam sua busca por respostas, a radiação difusa também levanta questões sobre a vida no universo. Poderia ser que essa luz tênue seja um indicador da presença de matéria escura ou energia escura. Esses componentes invisíveis que parecem dominar a maior parte do cosmos? Se isso for verdade, então a radiação difusa poderia ser uma pista crucial em nossa compreensão da estrutura e evolução do universo. Na busca por respostas, os cientistas recorreram a telescópios avançados e tecnologias inovadoras que lhes permitem observar o espaço com uma clareza sem precedentes. No entanto, mesmo com todos esses avanços, a radiação difusa continua sendo elusiva. Por que, apesar de nossos esforços, não conseguimos desvendar sua origem? Essa pergunta nos leva a considerar a natureza da própria ciência, uma jornada interminável em direção ao desconhecido. À medida que aprofundamos na radiação difusa, outras perguntas também surgem. É possível que essa luz tênue esteja relacionada a outras formas de energia no universo, como a radiação gama ou a radiação cósmica. Embora haja teorias que apontem para conexões entre esses fenômenos, a falta de evidência concreta mantém o mistério vivo. Isso nos lembra que, na ciência, as respostas muitas vezes levam a novas perguntas. Explorar a radiação difusa também nos leva a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Se essa luz é uma manifestação de processos ainda desconhecidos, qual é nosso papel nessa vasta rede de mistério? Cada nova descoberta abre a porta para um universo cheio de possibilidades, onde o que parece ser uma resposta pode ser, na verdade, o princípio de um novo enigma. A busca pela radiação difusa é um testemunho da curiosidade humana e nosso desejo inato de entender o desconhecido. A cada passo que damos em direção à compreensão do universo, nos deparamos com a assombrosa complexidade da realidade. E embora a radiação difusa possa permanecer como um mistério por enquanto, nos lembra que estamos apenas começando a arranhar a superfície do que há por descobrir. Poderia ser que, no final, a radiação difusa seja um símbolo da conexão entre todos os elementos do universo? Talvez essa luz tênue nos una através da vastidão do espaço, lembrando-nos que, apesar do que ainda não entendemos, somos parte de um todo maior. Assim, enquanto continuamos explorando, cada nova pergunta nos aproxima um pouco mais da essência do cosmos. A radiação difusa, com seu brilho sutil e sua origem incerta, é um reflexo do mistério que envolve nosso universo. E embora não tenhamos todas as respostas, o que temos é a promessa da exploração constante, a busca pela verdade em um oceano de perguntas. Nesta viagem, cada brilho de luz nos lembra que, embora o caminho seja incerto, há beleza no mistério e na busca pelo desconhecido. O que acontece nos cantos mais escuros do universo? Existem lugares no espaço que parecem desafiar a lógica, onde a luz se apaga e as leis da física parecem não se aplicar. Estes são os buracos frios. Mistérios que nos convidam a explorar o desconhecido e a questionar o que acreditamos saber sobre o cosmos. Como é possível que haja espaços tão escuros e vazios em um universo que, na sua maior parte, está cheio de estrelas brilhantes e galáxias vibrantes? Os buracos frios são regiões do espaço onde a matéria parece estar em um estado de quase completa ausência. Nesses lugares, a densidade de partículas é extremamente baixa, o que provoca que a luz não se reflita nem se emita de maneira habitual. Mas como se formam esses vazios?
Alguns cientistas sugerem que poderiam ser o resultado de antigas explosões de estrelas ou da expansão do próprio universo. No entanto, as respostas não são tão simples e nos levam a um mar de incertezas. Ao olhar para o céu, é fácil pensar que cada ponto brilhante que vemos tem sua própria história, sua própria origem. Mas, e as áreas escuras entre essas luzes? Em muitos casos, descobriu-se que essas zonas não são simplesmente vazios sem vida. Em vez disso, poderiam ser o lar de estruturas invisíveis que ainda não entendemos completamente. Que mistérios se escondem nesses buracos frios que nos impedem de ver o que realmente há ali? Os astrônomos detectaram que essas áreas escuras podem estar relacionadas à matéria escura, essa enigmática substância que não podemos ver, mas que parece constituir a maior parte da massa do universo. A matéria escura não emite luz nem energia, o que a torna indetectável nos telescópios convencionais. Então, poderiam os buracos frios ser manifestações dessa matéria oculta? A resposta continua sendo um enigma, mas as teorias continuam evoluindo. Imagine um lugar onde o tempo e o espaço se comportam de maneira diferente. Nos buracos frios, a gravidade poderia ter um papel mais complicado do que pensamos. Como isso afeta as estrelas e galáxias próximas? Alguns cientistas acreditam que esses vazios poderiam agir como uma espécie de lente gravitacional, distorcendo a luz de objetos distantes. Mas, que outras surpresas nos reserva o estudo desses lugares tão peculiares? À medida que os telescópios avançam, também o fazem nossas perguntas. Os buracos frios não são apenas intrigantes de uma perspectiva científica, mas também desafiam nossa compreensão da cosmologia. Que significado tem para a forma como percebemos o universo? Essas regiões misteriosas poderiam ser chaves para entender como as galáxias se organizam e distribuem no cosmos. A exploração desses vazios nos levou a descobrir que o universo está muito mais interconectado do que pensamos. Os buracos frios poderiam ser como portas para outras dimensões, ou ao menos para outros estados da matéria. O que aconteceria se, em algum momento, pudéssemos entrar em um desses espaços? Que fenômenos poderíamos presenciar? A possibilidade de que existam realidades alternativas ou fenômenos desconhecidos é, sem dúvida, uma das ideias mais fascinantes sobre o espaço. E não só isso, os buracos frios também levantam questões sobre a própria vida. Pode existir algum tipo de forma de vida nesses ambientes extremos? A busca por vida extraterrestre nos levou a explorar até mesmo os lugares mais inóspitos do universo, mas os buracos frios são um desafio particular. A ausência de luz e matéria poderia dificultar a existência de qualquer forma de vida como a conhecemos. Mas, e se a vida no universo não se limita ao que entendemos? Talvez esses buracos frios sejam um refúgio para formas de vida que operam sob condições completamente diferentes. A ficção científica explorou essa ideia, mas a realidade poderia ser ainda mais estranha do que podemos imaginar. Quantos segredos mais o universo guarda em seus cantos mais escuros? A busca por respostas a esses mistérios nos empurra para a fronteira do conhecimento humano. Cada descoberta sobre os buracos frios abre novas perguntas, novas incógnitas que nos convidam a continuar investigando. A curiosidade humana é uma força poderosa, e o desejo de compreender o desconhecido é o que levou os cientistas a olhar além do visível. Que descobertas nos aguardam no futuro? Os buracos frios são mais do que simples vazios, são um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o universo. Sua existência desafia nossas percepções e nos convida a olhar além do que nossos olhos podem ver. Quantos mistérios mais se escondem no espaço que ainda não descobrimos? A busca por respostas nos manterá ocupados por gerações. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado e se deparar com áreas escuras, lembre-se de que ali pode haver muito mais do que parece. Os buracos frios são um testemunho da complexidade do universo e de nossa necessidade de continuar explorando, de continuar perguntando. A aventura de descobrir o desconhecido nunca termina. E cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. O que o universo nos revelará no futuro? Só o tempo dirá. O pó interestelar, esse elemento tão pequeno e aparentemente insignificante, é na verdade um protagonista vital na narrativa do cosmos. Mas, o que é realmente o pó interestelar? Imagine partículas diminutas, muitas vezes mais finas que um cabelo humano, que flutuam no vasto oceano do espaço. Embora não o vejamos, esse pó está presente em todos os lugares, agindo como a base sobre a qual se constroem as estrelas e os planetas. Mas, de onde vem esse pó e que segredos esconde?
Em primeiro lugar, é fascinante pensar que o pó interestelar pode ter uma origem diversa. Algumas dessas partículas vêm das explosões das supernovas, esses eventos cataclísmicos que marcam a morte das estrelas massivas. Quando uma supernova explode, libera enormes quantidades de material ao espaço, e esse material inclui elementos pesados, como o carbono e o oxigênio, que depois se agrupam para formar pó. Mas, o que acontece com o resto do pó que não vem dessas explosões? Uma grande porcentagem do pó interestelar também se origina nas atmosferas das estrelas que estão em sua fase final de vida. Essas estrelas, ao final de seu ciclo, expulsam matéria ao espaço, que com o tempo se condensará e formará pó. A pergunta é: quanto pó realmente há flutuando no espaço? Os astrônomos estimam que pode haver até 1 grama de pó por cada metro cúbico de espaço em certas regiões do universo. Mas como podemos medir algo tão etéreo e disperso? À medida que avançamos em nossa compreensão do pó interestelar, nos deparamos com outra pergunta intrigante. Por que é tão importante? O pó não só é um componente fundamental na formação de estrelas e planetas, mas também desempenha um papel crucial na química do espaço. Quando a luz das estrelas brilha através de nuvens de pó, fenômenos surpreendentes ocorrem. Algumas dessas partículas absorvem e dispersam a luz, criando espetáculos visuais que nos revelam a composição das nuvens e o ambiente interestelar. Mas, o que esses colores e sombras nos dizem sobre a história do universo? Além disso, o pó interestelar também atua como um refúgio para moléculas complexas. Em seu interior, foram encontrados compostos que são essenciais para a vida, como os aminoácidos. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. O pó interestelar poderia ser um possível precursor da própria vida? Se os ingredientes essenciais para a vida estão flutuando no espaço, como chegaram lá e o que isso significa para a busca de vida em outros planetas? Mas o mistério não termina aqui. O pó interestelar também pode afetar a formação de novas estrelas. Quando se agrupam partículas de pó e gás suficientes, elas podem colapsar sob sua própria gravidade, dando origem à formação de novas estrelas. No entanto, o processo é complexo. Nem sempre é claro quais fatores determinam quando e onde essa condensação ocorrerá. Isso nos leva à intrigante pergunta: que outros fatores cósmicos influenciam a criação de novas estrelas a partir do pó? Falando em influências, o pó interestelar também interage com os campos magnéticos do universo. Essas interações podem afetar o movimento do pó e, portanto, a maneira como as estrelas e as galáxias se distribuem. É possível que o pó esteja ligado a alguns dos fenômenos mais misteriosos do espaço, como os buracos negros ou as colisões galácticas. Dando um passo mais atrás, o pó interestelar nos lembra que o universo não é apenas um vazio frio e escuro. Está cheio de vida, mesmo que seja na forma mais diminuta. O pó pode parecer insignificante, mas seu papel no tecido do cosmos é monumental. Ao observar o pó, podemos entender melhor a história do universo e como ele se transformou ao longo de bilhões de anos. Nesse sentido, o pó se torna um espelho da evolução cósmica. Cada grão de pó é uma testemunha silenciosa de eventos passados, desde a formação de estrelas até a criação de mundos. Que histórias poderiam contar se apenas pudéssemos ouvi-las? À medida que os cientistas continuam investigando e explorando o cosmos, novas descobertas sobre o pó interestelar vão surgindo, ampliando nossa visão sobre o universo. Não se pode negar que o pó interestelar é um mistério em si mesmo, cheio de perguntas sem resposta. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de estudar essas partículas diminutas e seu impacto no cosmos. Que outros segredos poderiam ser revelados no futuro sobre esse pó cósmico? Em conclusão, o pó interestelar é muito mais do que um simples componente do espaço. É um elemento essencial na história do universo e na possível existência de vida. À medida que continuamos explorando e perguntando, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos que o pó interestelar guarda. O que nos reserva o futuro em nossa busca por conhecimento sobre o cosmos? Apenas o tempo dirá, mas uma coisa é certa. A jornada em direção ao desconhecido sempre estará cheia de surpresas e mistérios a serem descobertos. As regiões Agdadões são verdadeiros laboratórios cósmicos onde a vida das estrelas começa a tomar forma. Mas, o que são exatamente essas regiões? Em essência, são nuvens de gás e poeira que se ionizam devido à intensa radiação de estrelas jovens e massivas. Isso provoca que brilhem com um resplendor característico, imbuindo o espaço de cores vibrantes que podem ser observadas até da Terra.
Mas por que são tão importantes no ciclo de vida das estrelas? A formação de estrelas é um processo fascinante e complexo. No coração das regiões H2, essas nuvens colapsam sob sua própria gravidade, dando nascimento a novas estrelas. Mas o que ocorre com as estrelas que já existem nessas regiões? Como influenciam o ambiente ao seu redor? A radiação intensa que emitem não apenas ioniza o gás, mas também cria uma espécie de sopa cósmica que contribui para a formação de novas estrelas. No entanto, a pergunta persiste: por que algumas regiões se tornam berçários estelares e outras não? Um elemento intrigante das regiões H2 é a variabilidade de seu brilho. Algumas parecem brilhar com uma intensidade fulgurante, enquanto outras são mais tênues. O que determina essa diferença? Parte da resposta reside na quantidade de estrelas recém-formadas e na densidade do gás na nuvem. As regiões mais densas tendem a ser mais brilhantes, mas isso não é suficiente para entender completamente esse fenômeno. Será que há outros fatores em jogo? Além disso, o estudo das regiões H2 oferece uma janela para a história do universo. As estrelas que nascem nessas nuvens não apenas contribuem para o ciclo de vida cósmico, mas também enriquecem o meio interestelar com elementos pesados. Você já se perguntou como se formam os elementos como o carbono e o oxigênio que são essenciais para a vida? A resposta está nessas regiões, onde as estrelas explodem em supernovas, dispersando material por todo o cosmos. Mas como se distribuem esses elementos no espaço? O processo de ionização nas regiões H2 é outro aspecto fascinante. A radiação ultravioleta que emana das estrelas jovens ioniza os átomos de hidrogênio, criando prótons e elétrons livres. Mas o que isso implica para a estrutura da nuvem? Esse processo não apenas afeta a nuvem em si, mas também tem um impacto em seu entorno, mudando a dinâmica do gás próximo. No entanto, ainda há perguntas sem resposta. Como as mudanças nessas nuvens se comunicam com o resto do universo? Outro mistério é o papel dos campos magnéticos nas regiões H2. Observou-se que esses campos podem influenciar a formação de estrelas, mas sua origem e comportamento continuam sendo enigmáticos. Como afetam a dinâmica do gás e a criação de novas estrelas? A interação entre a gravidade, a radiação e os campos magnéticos é um quebra-cabeça que os cientistas ainda tentam resolver. As regiões H2 também são o lar de diversas moléculas complexas. Foram detectadas combinações de moléculas que, embora comuns na Terra, são difíceis de explicar em um ambiente tão hostil. O que isso nos diz sobre a química do espaço? A existência de moléculas orgânicas nessas nuvens sugere que, talvez, a vida tenha uma origem mais cósmica do que pensamos. Mas, como essas moléculas poderiam ter chegado ao nosso planeta? À medida que exploramos mais a fundo as regiões H2, também começamos a perceber que nem todas as nuvens são iguais. Algumas estão cheias de atividade, enquanto outras parecem estar em calma. Por que há tanta diversidade no comportamento dessas nuvens? A resposta pode estar relacionada à história de cada nuvem, seu entorno e o tipo de estrelas que abrigam. Isso abre a porta a novas perguntas sobre a evolução das galáxias. A observação das regiões H2 avançou significativamente graças à tecnologia moderna. Com telescópios que podem captar comprimentos de onda específicos, os astrônomos podem estudar esses lugares como nunca antes. Mas, que descobertas estão à vista? À medida que melhoramos nossas ferramentas, poderíamos desvendar segredos que permaneceram ocultos durante éons. O que o futuro nos reserva na exploração dessas nuvens brilhantes? No entanto, apesar de tudo o que aprendemos, as regiões H2 continuam sendo um mistério. Cada nova observação levanta mais perguntas do que respostas. Que segredos estão escondidos atrás de suas cores brilhantes e sua atividade tumultuada? Talvez a chave para entender o universo resida nessas nuvens, onde as estrelas são forjadas e, potencialmente, a própria vida. Cada região H2 é um lembrete de que o universo está em constante transformação. A vida das estrelas e sua morte estão entrelaçadas em um ciclo eterno que molda nosso cosmos. Estamos realmente preparados para compreender a magnitude desses processos? A curiosidade humana nos leva a continuar investigando, a desvendar os segredos que o espaço nos oferece. E embora algumas respostas possam escapar, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no vasto universo. As regiões H2 nos mostram que o espaço não é apenas um vazio estéril, é um lugar de criação e destruição, de beleza e mistério.
À medida que continuamos explorando, é fundamental mantermos abertos ao desconhecido. Afinal, cada estrela que vemos no céu pode ser o resultado de um processo que começou em uma dessas nuvens brilhantes. O que mais o universo nos revelará nos anos vindouros? A aventura da exploração apenas começou. O que há por trás dos restos de supernovas? Esta é uma das perguntas mais fascinantes que o universo nos apresenta. As supernovas são explosões titânicas que marcam o fim da vida de certas estrelas, e o que resta delas é uma mistura de elementos que desempenham um papel crucial na formação de novas estrelas e planetas. Mas, o que realmente acontece com esses restos? Por que são tão importantes para compreender o cosmos? No instante em que uma estrela massiva fica sem combustível, seu núcleo colapsa, liberando uma quantidade de energia inimaginável. Esse fenômeno não apenas ilumina o céu com um brilho impressionante, mas também expulsa para o espaço uma enorme quantidade de matéria. Mas, que tipo de matéria é essa? Principalmente, trata-se de elementos pesados como o carbono, o oxigênio e o ferro, que são fundamentais para a vida como a conhecemos. Sem essas partículas, a formação de planetas e, em última instância, a vida seria praticamente impossível. Agora reflitamos sobre um aspecto intrigante. Como esses restos de supernova se dispersam no vasto espaço? A explosão é tão poderosa que lança material a velocidades que podem alcançar milhares de quilômetros por segundo. Mas, onde termina todo esse material? Ele se distribui no espaço interestelar, onde se mistura com o gás e a poeira que já existem. Esse processo é essencial, pois fornece os ingredientes necessários para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Ainda assim, há um mistério que persiste. Como sabemos quão longe esses restos chegam? Os astrônomos utilizam telescópios e diversas técnicas para rastrear a luz emitida por esses restos. Algumas dessas explosões são tão brilhantes que podem ser observadas mesmo a milhões de anos-luz de distância. No entanto, nem sempre é fácil determinar sua localização exata ou a quantidade de matéria que liberaram no espaço. E quanto aos elementos que são criados no processo de uma supernova, durante a explosão, novos elementos são gerados através de reações nucleares. Por exemplo, o ouro e a prata que apreciamos na Terra podem ter se formado no interior de estrelas que finalmente se tornaram supernovas. Assim, em certo sentido, carregamos dentro de nós os restos de antigas explosões estelares. Não é incrível pensar que cada joia e cada moeda de ouro que possuímos pode ter uma origem tão espetacular? Mas o que acontece com o material que não se dispersa? Parte dele pode se tornar o que chamamos de nebulosas, grandes nuvens de gás e poeira que têm o potencial de colapsar e dar origem a novas estrelas. Esse ciclo de vida e morte no cosmos é um fenômeno natural que vem ocorrendo há bilhões de anos, criando um equilíbrio entre a criação e a destruição. Além disso, os restos de supernovas também influenciam o ambiente galáctico. Ao liberar grandes quantidades de energia e matéria, podem desencadear a formação de novas estrelas em regiões próximas. Poderia ser que essas explosões não apenas marquem o fim de uma estrela, mas também sejam o catalisador para o nascimento de novas? Esse processo de retroalimentação é essencial para compreender como nossa galáxia evolui. A pesquisa sobre os restos de supernovas também levou a descobertas inesperadas. Por exemplo, alguns cientistas descobriram que esses restos podem conter informações sobre a história da própria galáxia. À medida que os astrônomos estudam as diferentes composições desses restos, podem inferir como as condições em nossa galáxia mudaram ao longo do tempo. Que segredos estão escondidos nesses fragmentos de estrelas mortas? Um aspecto particularmente fascinante é o estudo das supernovas como fontes de raios cósmicos. Esses raios são partículas de energia extremamente alta que viajam através do espaço. Sugeriu-se que as supernovas são uma das principais fontes desses raios cósmicos, o que abre novas perguntas sobre como são acelerados e que impacto têm no ambiente interestelar. Nesse contexto, é impossível não mencionar o papel da matéria escura. Embora ainda não seja completamente compreendida, teoriza-se que os restos de supernovas possam interagir de alguma forma com essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo. Poderiam esses restos ajudar a desvendar os segredos da matéria escura e sua influência na formação de estruturas galácticas? À medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos, a conexão entre os restos de supernovas e a vida na Terra se torna mais evidente.
A matéria que é expulsa durante essas explosões não apenas forma novas estrelas, mas também pode ser a base da formação de sistemas planetários. Assim, em certo sentido, cada vez que observamos um céu estrelado, estamos olhando para o legado de antigas estrelas que tiveram um fim explosivo. À medida que a ciência avança, os astrônomos continuam descobrindo mais sobre os restos de supernovas e seu impacto no universo. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como a distribuição desses restos afeta a formação de novas estrelas? Que processos físicos estão subjacentes à sua dispersão? Essas questões nos lembram que ainda estamos nas etapas iniciais de nossa exploração do cosmos. A busca por respostas sobre os restos de supernovas é uma jornada emocionante que nos leva aos limites de nossa compreensão atual. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios da criação e da destruição no universo. E embora algumas perguntas possam permanecer sem resposta, a jornada em si é um lembrete de que o cosmos está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. Em conclusão, os restos de supernovas são mais do que simples fragmentos de estrelas. São o legado de processos cósmicos que moldaram nossa galáxia e, em última instância, nossa própria existência. Cada explosão estelar, cada fragmento de matéria é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico, em constante mudança e cheio de segredos. A exploração dessas maravilhas nos convida a continuar olhando para o céu, perguntando-nos o que mais o vasto e misterioso espaço interestelar nos reserva. As estrelas são os faróis do universo, mas há algumas que parecem ser muito mais do que simples luzes no céu. Algumas delas são conhecidas como estrelas fugitivas, e seu nome não é por acaso. Por que são chamadas assim? Essas estrelas tomaram uma direção que as afasta de seu lar galáctico e o fazem a velocidades impressionantes. Mas como é possível que uma estrela viaje tão rápido? O que as impulsiona a abandonar sua galáxia? A velocidade dessas estrelas é assombrosa. Pode não parecer muito, mas algumas delas se movem a uma velocidade que supera os 600 km por segundo. Imagine que em um instante, uma estrela se lança através do espaço como se estivesse escapando de um perigo iminente. O que poderia fazer com que uma estrela se comportasse dessa maneira? Há algum tipo de força desconhecida agindo sobre elas? A maioria das estrelas nasce em aglomerados, onde se formam em grupos e compartilham um ambiente comum. No entanto, algumas conseguem se libertar dessa família e se aventuram sozinhas pelo vasto espaço, o que as motiva a deixar tudo para trás. Uma teoria sugere que essas estrelas podem ser expulsas por interações gravitacionais com outras estrelas massivas. Mas o que isso significa na prática? É como se uma estrela empurrasse a outra para fora de seu lar? Por outro lado, também há quem acredite que essas estrelas fugitivas são o resultado de explosões de supernovas. Nesses eventos cataclísmicos, a energia liberada pode ser suficiente para lançar as estrelas próximas ao espaço profundo. Mas, quão frequente é isso? Poderiam existir muitas mais estrelas fugitivas do que imaginamos? A intrigante natureza dessas estrelas também levanta questões sobre seu destino. Se estão viajando a essas velocidades incríveis, o que as espera em seu caminho? Poderiam encontrar outras estrelas, ou vagar sozinhas pelo vazio do espaço pela eternidade? À medida que se afastam de sua galáxia, tornam-se exploradoras do cosmos, e sua viagem pode durar milhões de anos. Mas, e sua vida mesma? Continuam brilhando com a mesma intensidade, ou sua luz começa a desvanecer uma vez que se afastam de seu lar? Além disso, o estudo dessas estrelas fugazes pode oferecer pistas sobre a formação e evolução das galáxias. Como influenciam o ambiente que as rodeia enquanto viajam? Ao interagir com o meio interestelar, essas estrelas podem lançar luz sobre os processos que regem nosso universo. Poderiam ser a chave para entender como se formam e evoluem as galáxias? Com o avanço da tecnologia, os astrônomos conseguiram detectar mais e mais estrelas fugitivas. O que nos dirão essas novas observações sobre os mistérios do espaço? Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça cósmico que nos ajuda a compreender melhor a história do universo. Mas será suficiente para resolver o enigma de por que essas estrelas escolhem o caminho solitário? Em um sentido mais amplo, a existência das estrelas fugitivas nos lembra que o universo está cheio de surpresas e fenômenos que ainda não compreendemos totalmente. Que outros segredos se escondem na vasta escuridão do espaço interestelar? Sempre há algo novo para descobrir, e cada resposta leva a novas perguntas.
A misteriosa dança das estrelas fugitivas pode parecer um tema distante, mas na verdade nos conecta com a própria história do cosmos. Cada estrela que se afasta é um lembrete do quão dinâmico e mutável é o universo. Quem sabe quantas histórias ainda por contar estão escondidas no espaço profundo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se dessas estrelas que decidiram seguir seu próprio caminho. Que aventuras estarão vivendo neste momento e que mistérios poderiam nos revelar no futuro? A curiosidade humana nos leva a explorar o desconhecido. E cada descoberta no cosmos é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar no universo. A velocidade das estrelas fugitivas desafia nossa compreensão das forças do cosmos. Faz-nos refletir sobre a própria natureza do espaço e do tempo. E como tudo está interconectado. Estamos realmente prontos para compreender o vasto e complexo universo que nos rodeia? As estrelas podem ser apenas um ponto de partida nesta viagem interminável de descoberta. Finalmente, embora as estrelas fugitivas sejam um fenômeno fascinante, são apenas uma parte de um universo cheio de enigmas. A busca por respostas continua e cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do cosmos. Que outros mistérios nos aguardam no vasto oceano do espaço interestelar? A aventura apenas começa. Que mistérios esconde o campo magnético galáctico? Uma força invisível que percorre o vasto espaço interestelar, mas cuja origem continua sendo um enigma para os cientistas. Este campo, que se estende por toda a nossa galáxia, influencia o movimento de estrelas, gás e poeira cósmica. Mas como é possível que algo tão etéreo possa ter um impacto tão significativo no universo? A primeira pergunta que surge é: o que é exatamente o campo magnético galáctico? Muitos o visualizam como um enorme ímã que se estende por toda a Via Láctea, afetando tudo o que se encontra ao seu redor, desde as partículas carregadas que flutuam no espaço até as regiões onde nascem novas estrelas. Mas, o que provoca sua criação e como se mantém em equilíbrio? Os cientistas propuseram várias teorias sobre sua origem. Uma das mais intrigantes sugere que este campo poderia ser o resultado da rotação da nossa galáxia combinada com as correntes de plasma que fluem através dela. No entanto, apesar dos avanços na pesquisa, ainda não existe um consenso claro. Por que é tão difícil comprovar essas teorias? A resposta reside na complexidade de estudar algo que não pode ser visto diretamente. Uma das características mais fascinantes do campo magnético galáctico é sua capacidade de interagir com o meio interestelar. Este meio, composto de gás e poeira, é influenciado pela força magnética, o que afeta seu comportamento. Mas, em que medida? Imagine que uma pequena mudança no campo magnético pode fazer com que grandes nuvens de gás se agrupem ou se expandam. Isso pode ter implicações profundas no ciclo de vida das estrelas. Mas não só as estrelas são afetadas. Também há partículas cósmicas que viajam através do espaço e que, ao entrar em contato com este campo magnético, são desviadas de sua trajetória. Isso levanta uma pergunta intrigante. De onde vêm essas partículas e como se relacionam com o campo? Alguns pesquisadores sugerem que poderiam ser restos de explosões de supernova ou até mesmo partículas de outras galáxias. A influência do campo magnético galáctico também se estende à formação de estruturas em grande escala no universo. As galáxias não flutuam apenas no vácuo, estão organizadas em filamentos e aglomerados, e acredita-se que o campo magnético desempenha um papel crucial nessa distribuição. Poderia ser que as forças magnéticas estejam guiando o crescimento e a formação dessas enormes estruturas ao longo de bilhões de anos? Um aspecto ainda mais misterioso é como o campo magnético se comporta em regiões extremas, como os centros das galáxias, onde se encontram buracos negros supermassivos. O que acontece com o campo nesses ambientes tão extremos? Os cientistas estão começando a explorar como a intensa gravidade de um buraco negro pode distorcer e alterar o campo magnético que o rodeia, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. A busca por respostas sobre o campo magnético galáctico levou muitos a se perguntarem se existe uma conexão entre este campo e outros fenômenos astrofísicos. Por exemplo, especulou-se sobre uma relação entre o campo magnético e as explosões de raios gama, um dos eventos mais energéticos do universo. Poderia ser que as flutuações no campo magnético estivessem relacionadas a esses misteriosos estalos de luz. Como se isso não fosse suficiente, também é preciso considerar o papel que o campo magnético poderia desempenhar na própria vida.
Algumas teorias sugerem que os campos magnéticos poderiam influenciar a evolução da vida nos planetas, afetando a proteção contra a radiação cósmica. Poderia o campo magnético ser um fator-chave na habitabilidade de um mundo distante? A complexidade do campo magnético galáctico nos leva a contemplar o vasto oceano de incógnitas que ainda restam por resolver. À medida que os cientistas continuam investigando, cada descoberta pode abrir novas portas e levantar mais perguntas em um ciclo interminável de exploração e curiosidade. Que outros segredos se escondem na escuridão do espaço que ainda não começamos a desvendar? Com cada avanço tecnológico, desde telescópios mais potentes até satélites capazes de captar ondas eletromagnéticas, ampliam-se nossas possibilidades de descobrir mais sobre o campo magnético galáctico. No entanto, a verdadeira natureza dessa força continua sendo esquiva. Estamos perto de desvendar seus mistérios ou o universo ainda guarda seus segredos mais profundos? A fascinação pelo campo magnético galáctico é um lembrete de que, embora tenhamos feito grandes progressos na compreensão do cosmos, ainda há muito a aprender. Cada pergunta que respondemos parece abrir a porta para novas incógnitas. E assim, o universo continua sendo um lugar cheio de assombro e mistério, onde cada descoberta nos convida a olhar além, em direção ao desconhecido. Em resumo, o campo magnético galáctico é um fenômeno que, embora invisível, tem um impacto real e significativo em nossa galáxia. Nos lembra que, apesar dos avanços na ciência, o cosmos ainda guarda segredos que nos desafiam a continuar explorando. Que outros mistérios do espaço interestelar nos aguardam no futuro? Essa é a pergunta que todos devemos carregar em nossa mente enquanto nos aventuramos na busca pelo conhecimento. As bolhas cósmicas são um dos fenômenos mais intrigantes do universo. Mas, o que são exatamente? Essas esferas gigantes de gás se formam no espaço, e sua existência levanta muitas perguntas. Como são criadas? Por que são tão grandes? E, acima de tudo, que mistérios escondem em seu interior? Quando falamos de bolhas cósmicas, nos referimos a grandes estruturas cheias de gás ionizado, que muitas vezes são produzidas pela atividade das estrelas. Mas não são bolhas quaisquer, são enormes, algumas podem medir centenas de anos-luz de diâmetro. Imagine um balão que cresceu tanto que abrange regiões inteiras da galáxia. Mas o que provoca essa expansão? Uma das teorias mais aceitas sugere que essas bolhas se formam pelas explosões de supernovas que lançam grandes quantidades de material ao espaço. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, pode explodir em uma supernova, liberando energia e matéria de forma espetacular. No entanto, o que se segue é ainda mais fascinante. Essa explosão empurra o gás circundante, criando o que conhecemos como uma bolha cósmica. Mas é apenas o resultado das explosões de estrelas? As bolhas também podem ser influenciadas pela radiação que emitem as estrelas próximas. Essa radiação pode ionizar o gás ao redor, empurrando-o para fora e expandindo ainda mais a bolha. Mas aqui é onde começa a complicar-se. As bolhas não são estáticas, na verdade estão em constante mudança. Então, o que acontece com as bolhas que não estão perto de explosões de supernovas? Algumas bolhas parecem ser o resultado de interações entre diferentes regiões de gás no espaço. Acredita-se que a colisão entre correntes de gás pode criar zonas de baixa pressão que formam bolhas. Essa ideia de que o espaço pode ser um lugar tão dinâmico e cheio de atividade é bastante surpreendente. Mas, o que há do conteúdo dessas bolhas? Dentro dessas estruturas cósmicas, encontramos elementos químicos que são cruciais para a formação de novas estrelas. O hidrogênio, por exemplo, é o principal componente dessas bolhas. Mas não é só isso. Foram detectados outros elementos como o hélio e o carbono, que são fundamentais para a vida como a conhecemos. Então, o que isso significa para o futuro das estrelas e dos planetas? As bolhas cósmicas também oferecem um vislumbre dos processos de formação de estrelas. Em seu interior, o gás pode começar a colapsar devido à gravidade, dando origem a novas estrelas. Assim, cada vez que observamos uma bolha no espaço, estamos presenciando não apenas uma estrutura, mas um laboratório cósmico onde se criam novas estrelas. Mas, que fatores determinam a formação de estrelas dentro dessas bolhas? O ambiente dentro de uma bolha pode ser caótico. A radiação intensa, as correntes de gás e a colisão de materiais podem influenciar que tipo de estrelas se formarão. Algumas podem ser maiores e mais brilhantes, enquanto outras podem ser menores e menos luminosas.
E se eu te dissesse que algumas bolhas são tão grandes que podem abrigar centenas de estrelas? No entanto, nem tudo é perfeito no mundo das bolhas cósmicas. Algumas delas podem não sobreviver a longo prazo. A interação com outras bolhas, ou com o gás circundante, pode fazer com que se desintegrem. Isso levanta uma pergunta intrigante. O que acontece com o material que é liberado quando uma bolha se destrói? A resposta a essa pergunta é fascinante. O material expelido pode ser reciclado em novas bolhas e novos sistemas estelares. Esse ciclo interminável de criação e destruição é fundamental para a evolução da nossa galáxia. Mas, o que isso significa para nós, os seres humanos, em nosso pequeno canto do universo? Nos conecta com o cosmos de uma maneira muito profunda. Cada vez que olhamos para o céu, estamos observando o resultado de bilhões de anos de atividade estelar, onde as bolhas desempenham um papel crucial. E enquanto os cientistas continuam investigando, cada nova descoberta sobre essas estruturas nos aproxima mais de entender como o universo se forma. A existência de bolhas cósmicas também nos leva a questionar nossa compreensão do espaço e do tempo. Se essas bolhas estão em constante crescimento e mudança, que outros fenômenos ocorrem no espaço que ainda não descobrimos? O universo está cheio de surpresas e cada resposta às nossas perguntas gera novas interrogações. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que essas luzes cintilantes podem estar relacionadas a bolhas cósmicas, com histórias de explosões de estrelas e a criação de novos mundos. Neste vasto oceano cósmico, as bolhas são apenas uma das muitas maravilhas que nos aguardam, lembrando-nos de que há muito mais para explorar e descobrir no espaço interestelar. E enquanto continuamos olhando para o céu, seguimos sendo parte deste grandioso e misterioso teatro cósmico. Você já olhou para o céu e se perguntou que segredos guarda o vasto espaço interestelar? Nas profundezas do cosmos, foram descobertas moléculas estranhas que parecem desafiar nossa compreensão da química. Essas moléculas, que se encontram em regiões remotas do universo, capturaram a atenção de cientistas e curiosos igualmente. Mas, o que são realmente essas moléculas e por que são tão intrigantes? Primeiro, vamos falar sobre as condições no espaço interestelar. É um ambiente hostil, cheio de radiação e temperaturas extremas. No entanto, em meio a esse caos, foram identificados compostos que parecem surgir do nada. Como é possível que em um lugar tão inóspito se formem essas estruturas complexas? A resposta não é simples, e é um dos grandes mistérios da astrofísica. Entre essas moléculas, foram encontradas algumas que contêm carbono, hidrogênio e nitrogênio, elementos básicos da vida como a conhecemos. Mas há mais. Foram detectados compostos que jamais foram vistos na Terra. Por exemplo, os cientistas encontraram moléculas de enxofre e fósforo, que são essenciais para a biologia, mas em formas que não esperávamos. Poderia ser que esses compostos sejam os blocos de construção da vida em outros mundos? A descoberta dessas moléculas estranhas levanta uma pergunta fascinante. Como elas chegaram lá? Alguns cientistas sugerem que poderiam ter se formado a partir de reações químicas em nuvens de gás e poeira, onde a temperatura e a pressão são diferentes das que conhecemos. Outros pensam que poderiam ter sido trazidas por cometas ou meteoritos. Mas, que implicações isso teria para a nossa compreensão da vida no universo? Imagine o momento em que um astrônomo aponta seu telescópio para o céu e descobre uma nova molécula que nunca antes havia sido vista. A emoção é palpável, mas também o é a incerteza. O que isso significa para nossa busca por vida em outros planetas? Este é um tema de debate fervoroso entre os cientistas. A existência dessas moléculas estranhas poderia indicar que a vida pode surgir em condições que antes considerávamos impossíveis. E não é só isso. Essas moléculas também poderiam nos dar pistas sobre a formação do nosso próprio sistema solar. A química que se desenvolve no espaço interestelar poderia ter influenciado a criação dos planetas e o surgimento da vida na Terra. Você imagina que os elementos que compõem seu corpo tenham viajado milhares de anos-luz antes de chegar até você? É uma ideia impressionante. No entanto, o estudo dessas moléculas não é simples. A detecção de compostos no espaço requer tecnologia avançada e uma grande quantidade de tempo. Os telescópios devem ser capazes de captar sinais fracos que vêm de distâncias inimagináveis. Mas cada nova descoberta abre mais perguntas do que respostas. Que outras moléculas estranhas nos esperam no vasto oceano do espaço? Além disso, há um aspecto fascinante na forma como essas moléculas se produzem.
No frio do espaço, os átomos podem se unir de maneiras inesperadas, criando compostos que não conseguimos reproduzir em laboratórios na Terra. Isso nos leva a questionar tudo o que acreditávamos saber sobre a química. Realmente entendemos como a matéria funciona em sua forma mais básica? E como se não bastasse, algumas dessas moléculas parecem ter propriedades que não são encontradas na Terra. Isso nos leva a uma encruzilhada. Se essas moléculas são tão únicas, que outras surpresas o universo nos reserva? Poderia haver compostos químicos que alterem nossa compreensão da biologia, da física e da química como a conhecemos. À medida que os pesquisadores continuam explorando essas substâncias misteriosas, é importante lembrar que cada nova descoberta é um passo em direção à compreensão do cosmos. Essas moléculas estranhas são um lembrete de que, embora tenhamos avançado muito em nosso conhecimento, o universo ainda guarda segredos que aguardam ser descobertos. Você imagina ser parte dessa exploração? Por fim, é importante mencionar que o estudo dessas moléculas estranhas não é apenas importante para a ciência, mas também para a nossa própria existência. Compreender como se formam e evoluem no espaço poderia nos dar pistas sobre nosso lugar no universo e a possibilidade de vida em outros planetas. Cada molécula tem uma história, e essas histórias poderiam nos conectar a todos em um nível mais profundo. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que não há apenas estrelas brilhando. Há um universo de moléculas estranhas e misteriosas, esperando para serem descobertas. A pergunta permanece: o que mais há lá fora, esperando para ser revelado? A resposta pode mudar nossa compreensão da vida e do cosmos para sempre. Que são os ecos de luz no vasto e misterioso espaço interestelar? Estas são as sombras de estrelas que morreram, mas que de alguma forma continuam contando sua história através de flashes de luz que viajam pelo cosmos. Como é possível que algo que já não existe possa continuar se comunicando conosco? A resposta a essa pergunta está nos segredos que o universo guarda e na forma como percebemos sua vastidão. Quando uma estrela chega ao final de sua vida, pode explodir em um evento espetacular conhecido como supernova. Este cataclismo não apenas lança uma quantidade imensa de energia ao espaço, mas também dispersa materiais preciosos que se tornam a matéria-prima para novas estrelas e planetas. Mas o fascinante não termina aí. À medida que a luz dessa explosão viaja, encontra regiões do espaço onde pode se refletir ou se dispersar, criando o que chamamos de ecos de luz. São como as memórias de uma estrela que se recusa a ser esquecida. Imagine que você está observando o céu noturno. Cada estrela que você vê pode ser um eco de uma estrela que existiu há milhões ou até bilhões de anos. Não é incrível pensar que a luz que você está vendo não é apenas uma simples chispa no céu, mas uma mensagem de um passado distante? Mas como sabemos que esses ecos são reais e não meras ilusões ópticas? Os astrônomos desenvolveram sofisticados telescópios e técnicas de observação para estudar esses fenômenos. Ao analisar o espectro de luz que chega até nós, eles podem detectar vestígios químicos que nos contam sobre a composição da estrela e seu entorno. Esses ecos não apenas nos informam sobre a história das estrelas, mas também nos ajudam a entender a evolução do próprio universo. No entanto, há mais. Alguns desses ecos parecem ser sinais de algo ainda mais misterioso. Poderia ser que algumas dessas luzes venham de civilizações avançadas? Frequentemente foram relatados flashes de luz que não podem ser explicados por eventos astronômicos conhecidos. O que está por trás desses fenômenos? A ciência ainda não tem todas as respostas, e isso é o que torna o estudo dos ecos de luz tão intrigante. Cada flash representa uma oportunidade para descobrir o desconhecido, um convite para adentrar no mistério do universo. Além disso, os ecos de luz podem estar relacionados à matéria escura, essa substância que compõe a maior parte do universo, mas que não podemos ver. Como esses ecos interagem com a matéria escura? Essa pergunta ainda não tem resposta, mas os cientistas acreditam que entender os ecos poderia nos levar a desvendar o mistério dessa matéria invisível. Alguns pesquisadores estão até explorando a ideia de que esses ecos de luz poderiam conter informações sobre a estrutura do espaço-tempo. Pode a luz de uma estrela morta nos contar sobre as distorções no tecido do universo? A possibilidade é tão fascinante quanto aterradora e levanta questões sobre nossa própria existência neste vasto cosmos. Enquanto continuamos a explorar o espaço, cada nova descoberta sobre os ecos de luz nos aproxima um passo mais de entender nosso lugar no universo. Que outras surpresas nos aguardam?
Que outros segredos estão escondidos nas sombras das estrelas caídas? Cada resposta que encontramos parece abrir a porta para novas perguntas, criando um ciclo interminável de curiosidade e assombro. Assim, os ecos de luz são mais do que meros flashes no céu. São testemunhas do passado, mensagens do que foi e pistas sobre o que poderia ser. Nos lembram que, embora o universo seja imenso e às vezes aterrador, também está cheio de beleza e mistério. Não é emocionante pensar que em cada estrela apagada há uma história esperando para ser contada? Cada vez que olhar para cima, lembre-se de que há mais do que os olhos podem ver. As luzes que cintilam na escuridão são ecos de um tempo e um espaço que mal começamos a compreender. Você imagina o que ainda nos resta descobrir no vasto oceano do cosmos? Com cada avanço na tecnologia e na ciência, nos aproximamos de desvendar os segredos que estiveram ocultos por milênios. No final, os ecos de luz são um lembrete da fragilidade de nossa existência. Somos seres temporais em um universo eterno, mas nossa curiosidade e desejo de entender nos impulsionam a continuar explorando. A busca pelo conhecimento é o que nos conecta com o cosmos, e cada flash de luz pode ser um guia em nossa jornada através do desconhecido. Então, da próxima vez que observar o céu, pense nas histórias que cada estrela poderia contar. Cada luz é um eco, um sussurro do passado que nos convida a sonhar e a explorar. Que mistério o universo revelará hoje? A resposta está no ar, esperando para ser descoberta. O que acontece nas vastas extensões do espaço interestelar? No meio da imensidão, há grandes extensões de gás quente que parecem desafiar tudo o que conhecemos. Mas, o que é exatamente esse gás interestelar quente e por que é tão intrigante para os cientistas? Quando falamos de gás quente no espaço, nos referimos a grandes volumes de plasma que estão a temperaturas extremamente elevadas, muitas vezes superiores a 1 milhão de graus. Esse gás não é apenas quente, mas também é uma parte essencial do tecido do cosmos. No entanto, sua origem e seu comportamento continuam sendo um mistério. De onde vem esse gás quente? O que o mantém a essas temperaturas tão elevadas? Os astrônomos detectaram esse gás em diferentes regiões do espaço, mas o que é surpreendente é que não há uma fonte clara de energia que o esteja alimentando. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como é possível que existam essas enormes concentrações de gás quente se não há estrelas ou buracos negros próximos que possam fornecer energia? A resposta pode estar relacionada a processos cósmicos que ainda não compreendemos totalmente. Ao observar o gás quente, os cientistas descobriram que ele não está distribuído uniformemente. Em vez disso, se agrupa em nuvens e filamentos, criando uma estrutura que se assemelha a uma teia de aranha cósmica. O que isso significa para nossa compreensão do universo? É possível que essas nuvens de gás quente desempenhem um papel crucial na formação de novas estrelas ou na evolução das galáxias? Cada vez que olhamos para o espaço, estamos vendo um cosmos dinâmico e em constante mudança. O gás interestelar quente é uma parte ativa desse processo. No entanto, há outro enigma que nos leva a questionar ainda mais. Como esse gás se resfria? Apesar de sua alta temperatura, existem evidências de que o gás pode perder calor e se tornar gás mais frio. Mas, que mecanismos são ativados para permitir isso? Alguns cientistas sugerem que as ondas de choque produzidas por supernovas próximas poderiam ser responsáveis pela compressão e resfriamento do gás quente. Mas essa é a única explicação? Existem teorias que apontam que as interações com o meio interestelar também desempenham um papel importante nesse processo. Há formas de que poderíamos observar essas interações em ação. Além disso, o gás interestelar quente pode conter elementos e compostos que são fundamentais para a vida como a conhecemos. Que segredos esse gás nos oculta? Ao estudar sua composição, os cientistas esperam desvendar alguns dos mistérios da formação de estrelas e planetas. Poderia ser que o mesmo material do qual somos feitos venha dessas nuvens quentes? A exploração desse gás não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também tem repercussões em nossa compreensão do universo como um todo. Como o gás quente afeta a estrutura das galáxias? Ao responder a essa pergunta, poderíamos estar um passo mais perto de entender como se formaram as primeiras galáxias e como elas evoluíram ao longo de bilhões de anos. Alguns estudos recentes também sugerem que o gás quente poderia estar relacionado a fenômenos ainda mais estranhos, como a matéria escura.
É possível que o gás quente e a matéria escura estejam conectados de alguma forma? Essa conexão poderia abrir a porta para uma nova era de descobertas em astrofísica, desafiando nossas noções atuais sobre a matéria e a energia no universo. Tudo isso nos leva a perguntar: o que mais podemos aprender do gás interestelar quente? A resposta pode estar em futuras missões espaciais e telescópios mais avançados que nos permitam observar essas regiões de uma maneira mais detalhada. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas em cada canto do universo. Cada vez que olhamos para as estrelas, nos deparamos com um oceano de perguntas que aguardam ser respondidas. Que outros mistérios nos aguardam no espaço interestelar? A exploração do gás quente é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior que é o universo, e cada peça que encontramos nos ajuda a compreender melhor nosso lugar nele. Finalmente, é preciso considerar que, embora o gás interestelar quente seja um fenômeno enigmático, nos lembra que o universo está cheio de surpresas. Cada canto do cosmos está impregnado de energia e mistério, e cada pergunta que respondemos abre a porta para novas perguntas. Estamos prontos para continuar explorando o desconhecido? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo em direção à próxima grande revelação em nossa compreensão do espaço. O futuro da astronomia é brilhante. E estamos apenas no início de uma jornada que pode mudar nossa perspectiva do universo para sempre. Enquanto continuarmos olhando para o céu, sempre haverá algo novo a descobrir e talvez nesse processo, também descubramos mais sobre nós mesmos. O vasto universo que nos rodeia parece ser um imenso oceano de mistérios, e uma das perguntas que mais intriga os cientistas e curiosos por igual é: o espaço interestelar é realmente um vazio sem vida? Ou é um lugar cheio de segredos, forças e fenômenos que ainda não compreendemos? A ideia de que o espaço não é apenas um deserto escuro, mas um lugar dinâmico e em constante transformação é uma hipótese que desperta nossa imaginação. E Jobs. Por um lado, temos a noção de que o espaço interestelar é um vazio. Mas, o que isso realmente significa? Se olharmos ao nosso redor, podemos observar que, embora pareça vazio, está cheio de matéria em formas que nem sempre conseguimos ver. Isso levanta uma pergunta fascinante. O que há nesses espaços que parecem desolados? Poderia haver forças ou entidades que interagem de maneiras que não entendemos? Um exemplo que ilustra essa ideia é o gás interestelar quente, que se encontra em vastas extensões do nosso universo. Este plasma ardente está presente em lugares onde não se pode identificar claramente uma fonte de energia. Como é possível que exista um gás tão quente? Isolado no que poderia parecer um vazio, o que o aquece e o mantém nesse estado? Essas perguntas abrem a porta a novas teorias que desafiam nossa compreensão atual da física, e falemos da matéria escura. É simplesmente uma ausência de matéria, ou poderia ser um meio através do qual interagem forças que ainda não descobrimos? A luz que se apaga misteriosamente em certas regiões do espaço poderia ser uma pista. O que está ocorrendo ali? Estamos observando apenas um reflexo do nosso próprio desconhecimento? Ao olhar para as bolhas cósmicas, nos deparamos com outra interrogação. Essas esferas gigantes de gás, criadas pela explosão de estrelas, parecem se expandir de maneira misteriosa. O que as impulsiona? É possível que essas bolhas interajam com o ambiente de formas que não conseguimos desvendar? A ideia de que o espaço esteja cheio dessas dinâmicas é assombrosa. As moléculas estranhas encontradas no espaço interestelar adicionam outra camada ao mistério. Por que há compostos químicos no espaço que não conseguimos reproduzir em um laboratório? O que nos dizem sobre a química do universo e sua formação? Essas moléculas poderiam ser as chaves de fenômenos que ainda não imaginamos. À medida que exploramos a origem dos raios cósmicos, nos deparamos com outro enigma. Essas partículas de altíssima energia cruzam o espaço, mas sua procedência continua sendo um mistério. Que eventos no universo geram essas partículas e como influenciam nossa compreensão do cosmos? Essa pergunta nos leva a considerar como os fenômenos mais extremos do universo podem estar interconectados. Os ecos de luz no espaço interestelar também nos desafiam a pensar além do evidente. Poderiam ser reflexos de estrelas mortas ou representam algo mais profundo? Se essas luzes são ecos de eventos passados, que outras histórias poderiam estar nos contando desde o mais profundo do universo? Enquanto refletimos sobre os vazios cósmicos, nos deparamos com outra paradoxa. Essas imensas zonas onde quase não há galáxias levantam questões sobre a própria estrutura do cosmos.
O que gera esses vazios? São simplesmente espaços vazios, ou há forças que atuam para criar e manter essas regiões? O campo magnético galáctico é outra força misteriosa que percorre o espaço. Qual é sua origem? E como influencia a matéria que o rodeia? A invisibilidade dessa força nos convida a imaginar um universo onde há muito mais do que nossos sentidos podem captar. No final, surge uma pergunta que poderia mudar nossa perspectiva sobre o espaço. É possível que o que consideramos vazio seja na verdade um oceano vivo, cheio de forças desconhecidas e fenômenos ainda por descobrir? Estamos prestes a desvendar um universo vibrante e em constante movimento, em vez de um simples vazio onde as estrelas brilham sozinhas. A exploração desses mistérios não é apenas uma busca por conhecimento, mas também uma jornada em direção à compreensão de nosso lugar no universo. Cada descoberta se soma a uma narrativa maior, um relato onde o espaço interestelar é muito mais do que um deserto estéril. Cada pergunta que levantamos nos aproxima de uma verdade que pode ser mais surpreendente do que jamais imaginamos. Nesta jornada através do cosmos, a curiosidade humana brilha intensamente. O que mais nos espera neste vasto universo? Quantos segredos ainda permanecem ocultos à nossa vista? A busca por respostas continua. E é um lembrete constante de que o espaço, longe de ser um vazio, é um lugar cheio de possibilidades. É um oceano de forças e fenômenos que nos convidam a continuar explorando o desconhecido, a continuar questionando e a continuar nos maravilhando. A vastidão do espaço interestelar nos convida a refletir sobre um sem fim de mistérios que ainda não desvendamos. Que segredos se escondem nessa imensidão que parece vazia, mas que na verdade pode estar repleta de enigmas esperando para serem descobertos? Cada estrela que vemos brilhar no céu é apenas uma pequena parte de um universo cheio de perguntas sem resposta. Poderiam essas perguntas ser as chaves para entender nosso lugar no cosmos? Quando olhamos para as estrelas, nos deparamos com uma maravilha que transcende o conhecido. O espaço, com seu silêncio avassalador, nos apresenta um pano de fundo onde os mistérios se entrelaçam como fios invisíveis. É possível que essas vastas extensões de vazio sejam, na verdade, um oceano de vida e energia desconhecida? A ciência se esforça para desvendar esses segredos, mas cada resposta parece abrir a porta para novas interrogações. O que aconteceria se o vazio do espaço não fosse o que parece? Nas profundezas do cosmos, existem fenômenos extraordinários que desafiam nossa compreensão. A matéria escura, por exemplo, escapa à nossa vista, ocultando sua verdadeira natureza. Como é possível que algo tão fundamental para a estrutura do universo permaneça tão esquivo? A ciência avança, mas ainda há um longo caminho a percorrer para desvendar esses mistérios. Nesta jornada, cada descoberta nos aproxima um pouco mais, mas também nos deixa com mais perguntas do que respostas. As bolhas cósmicas, enormes esferas de gás criadas por estrelas moribundas, são outra das maravilhas do universo. Que forças impulsionam sua expansão? Essas estruturas são como ecos de um passado estelar, lembrando-nos que a vida e a morte no cosmos são ciclos que se repetem eternamente. Poderia ser que essas bolhas sejam portadoras de informações sobre a história do universo? A fascinação pelo desconhecido nos leva a explorar cada canto do espaço, buscando pistas em cada recanto. E o que dizer das moléculas estranhas que foram encontradas no espaço interestelar? Compostos químicos que parecem desafiar toda a lógica, impossíveis de replicar em nosso laboratório. O que nos dizem essas moléculas sobre a química do universo? Talvez a resposta à pergunta se a vida é um fenômeno único da Terra ou se, em algum lugar do cosmos, há outros seres sentindo a mesma curiosidade que nós. O gás interestelar quente, por outro lado, é um mistério em si mesmo. Trata-se de enormes extensões de plasma ardente, mas sua origem e energia ainda são um quebra-cabeça, o que os mantém tão quentes em um espaço tão frio. Essas perguntas nos levam a pensar na natureza das forças que operam no universo. Talvez por trás de cada fenômeno exista uma trama de leis e princípios que ainda não começamos a compreender. A viagem através do espaço interestelar nos confronta com a radiação difusa, essa luz tênue que parece emanar do nada. De onde provém? É um vestígio de estrelas que uma vez brilharam e agora apenas deixam um eco de sua existência? A curiosidade se torna nossa guia à medida que exploramos o desconhecido. Cada resposta pode nos levar a novas fronteiras do conhecimento, mas também nos lembra que ainda há muito a descobrir.
À medida que refletimos sobre o campo magnético galáctico, uma força invisível que percorre a galáxia, nos perguntamos: como influencia na formação de estrelas e no movimento das galáxias? A conexão entre esses mistérios nos leva a considerar que o universo poderia ser um organismo vivo, onde cada parte interage com as outras de maneiras que ainda não entendemos completamente. Estamos prestes a descobrir um novo nível de complexidade no cosmos? As estrelas fugitivas que viajam a velocidades inimagináveis são outro enigma. O que as impulsiona a deixar para trás seu lar estelar? A fascinação por esses fenômenos nos lembra que o universo está em constante movimento e transformação. Essas estrelas são mensageiras de outros mundos, levando consigo histórias de sua origem. Cada estrela que se afasta é um lembrete de que o cosmos é um lugar dinâmico e cheio de surpresas. E assim, surgem perguntas que são tanto fascinantes quanto inquietantes. É o espaço interestelar realmente um vazio, ou é um vasto oceano de forças ainda desconhecidas? Cada resposta que encontramos nos impulsiona a continuar buscando, a não desistir diante da imensidão do desconhecido. A curiosidade humana levou à exploração dos confins do universo, e cada descoberta se torna um novo farol de esperança e assombro. A busca por respostas é uma parte essencial de nossa natureza. Em meio à escuridão do espaço, cada pequeno achado brilha como uma estrela, iluminando o caminho para novos mistérios. A importância de continuar explorando o desconhecido reside não apenas no desejo de conhecimento, mas na necessidade de compreender nosso lugar no vasto universo. Que outras maravilhas nos esperam na escuridão do espaço? O futuro da exploração espacial é promissor. Com cada avanço tecnológico, estamos mais perto de desvendar os segredos do cosmos. Mas seremos capazes de compreender a magnitude do que encontramos? Talvez a jornada em si seja tão importante quanto o destino. A cada passo que damos em direção ao conhecimento, nos aproximamos um pouco mais da compreensão da incrível complexidade do universo que nos rodeia. Finalmente, ao olhar para o céu estrelado, lembremos que cada estrela que pisca é um lembrete de que o mistério nunca para. Que maravilhas nos esperam além do que conhecemos? A curiosidade humana nos levará a continuar explorando. E embora nem sempre encontremos respostas, a própria jornada nos enriquecerá de maneiras inimagináveis. A busca pelo desconhecido é uma viagem sem fim, e cada descoberta é apenas um degrau na escada em direção à compreensão do imenso e misterioso universo.